E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, como eu defini com vocês, as intervenções restritivas são 5. Põe logo a primeira aí para mim. Limitação administrativa. Pessoal, quando eu falo de limitação, eu estou tratando de uma intervenção de caráter geral e abstrato. A limitação administrativa, ela é uma intervenção de caráter geral e abstrato. Ou seja, a ideia é de que essa limitação, ela é uma restrição genérica, ela não atinge um bem específico. Eu não estou instituindo uma limitação sobre aquele bem. Na verdade, a limitação é uma restrição de caráter geral que atinge todos os bens que estejam na mesma situação. Então, por exemplo, gabarito de prédio. Esse é um exemplo clássico de limitação administrativa. Em João Pessoa, por exemplo, que aqui em Salvador o PDDU mudou, mas em João Pessoa, quem mora na beira-mar só pode construir 4 andares. Isso é uma limitação administrativa. Todo mundo que mora na beira-mar só pode construir 4 andares. É uma restrição de caráter geral e abstrato. Eu dei esse exemplo quando eu falei de poder de polícia, mas eu também já lhe expliquei que as intervenções restritivas na propriedade decorrem do poder de polícia. E nesse caso, eu tenho uma limitação de caráter geral. Todos os bens que estejam na beira-mar só podem construir 4 andares. A ideia é de que eu não estou criando uma restrição sobre um determinado bem, mas sim sobre todos os bens que estejam na mesma situação. A limitação é assim. Ela é uma restrição de caráter geral, que atinge uma quantidade indeterminada de bens. Por isso, como ela não cria um dano específico, né? Como ela cria uma restrição de caráter geral, e não um dano específico, não, um prejuízo específico a alguém, a princípio, ela não é passível de indenização. Então, a limitação administrativa, a princípio, não é indenizável. Claro que você pode demonstrar que aquela situação lhe causou um dano diferenciado, mas, em regra, a limitação não é passível de indenização. Ela cria restrições de caráter geral a uma quantidade indeterminada de bens. E, por isso, como não se trata de um dano específico causado a um determinado proprietário de bem, mas sim uma restrição de caráter genérico, a princípio, a limitação não é indenizável, tá? Então, trata-se de uma restrição de caráter geral e abstrato e, a princípio, não passível de indenização. Só que aí eu te pergunto, e se eu já tinha um prédio de 1000 andares? Agora, eu tenho que derrubar 996. Como toda norma geral, a limitação administrativa opera efeitos ex nunc, ou seja, efeitos prospectivos, não retroativos. Você aprende que a lei não retroage, né? Na verdade, a norma geral não retroage para violar direitos de terceiros, situações consolidadas. Então, essa limitação administrativa, dado o seu caráter de norma geral e abstrata, a princípio, ela opera efeitos ex nunc, efeitos gerais, tá? A regra geral é que essa limitação administrativa, ela opera efeitos ex nunc, efeitos não retroativos. A princípio, não se pode retroagir para violar direitos de terceiros. Bacana? Ótimo. Vamos lá. Além da limitação administrativa, servidão. Seguinte, a servidão administrativa, ela é uma intervenção específica. Agora, quando você pensa na servidão, você não pensa mais em uma norma geral, em um caráter abstrato, genérico, não. A servidão, ela atinge um determinado bem. Essa servidão é direito real, né? Ela é um direito real que recai sobre determinado bem, que deve ser um bem imóvel. Então, a servidão administrativa é direito real incidente sobre bem imóvel. Não é genérico, não atinge uma quantidade indeterminada de bens, é um direito real incidente sobre aquele bem. Inclusive, vai para a matrícula, né? No registro do imóvel, a servidão vai ser averbada. Então, você averba na matrícula do imóvel. Essa servidão, ela tem caráter específico. Eu instituo uma servidão sobre aquele bem. Aquele bem fica submetido àquela servidão. Inclusive, como eu te falei, vai colocar na matrícula do imóvel, vai registrar, porque é um direito real incidente sobre bem imóvel, tá? Só um detalhe. Sempre que você pensa em servidão administrativa,
eu remeto vocês à servidão civil. O que você aprende lá na servidão civil? Que existe um prédio dominante e um prédio serviente. Então, você estuda servidão de passagem, nós temos um prédio dominante e um outro prédio serviente, que vai atender às necessidades do dominante. A ideia aqui é muito parecida. Eu tenho um prédio privado, que é o prédio serviente, e dominante é o serviço público. Então, a ideia da servidão é de colocar um prédio privado, um bem imóvel privado, serviente à prestação de um serviço de interesse público. Eu instituo a servidão sobre aquele bem e aquele bem privado ficará serviente a atender uma necessidade de interesse público. A ideia da servidão é essa, é de se colocar um prédio privado serviente à prestação de um serviço de interesse público, tá? Sempre que você pensar na servidão administrativa, vai pensar nessa prestação de serviço de interesse público. Então, é colocar um poste no terreno para passar fios de energia elétrica, é colocar dutos por debaixo da terra para passar, sei lá, água, gás natural encanado, enfim. É colocar uma plaquinha no muro para dizer o nome da rua. São situações em que o Estado precisa utilizar o bem do particular para atender uma necessidade pública. Então, ele não impede o uso do bem, o particular continua usando, mas o Estado também vai ter que usar aquele bem. O Estado se serve do bem para atender uma necessidade pública, para prestar um serviço de interesse público, tá? Deixa eu te falar uma coisa. A servidão administrativa, ela tem caráter perpétuo, comece por aí. Então, perpétuo não significa dizer que ela é para sempre, eterna, né? Ela pode ser desfeita, o interesse público pode mudar, o bem pode ser destruído, enfim, existem várias situações em que a servidão pode ser desfeita, mas a princípio ela não é instituída com prazo determinado. Então, dizer que a servidão é perpétua é dizer que não se trata de uma necessidade temporária de utilização do bem, porque aí a gente vai ter ocupação temporária. A servidão, ela tem caráter permanente. Ela é instituída por prazo indeterminado, por um tempo indeterminado. A princípio, ela tem caráter perpétuo. A princípio, ela é instituída sem prazo. Ela é instituída pelo tempo que seja necessária, tá? E se houver dano, haverá indenização. Aqui, eu estou falando de uma restrição de caráter geral. E por isso, por se tratar de uma restrição de caráter geral, havendo dano, deverá ser feito o pagamento de indenização prévia, tá? Você vai dizer, mas não é só se houver dano? É só se houver dano, mas você verifica antes. Ou seja, a administração, quando ela verifica que vai necessitar de instituir uma servidão, ela vai checar se essa servidão vai ou não gerar dano. Na verdade, vou te contar uma coisa. Não anote não. O procedimento da servidão é muito parecido com o procedimento da desapropriação. Estou falando só do procedimento. Porque na servidão, isso não vão te perguntar em prova. Vou botar aqui de vermelho, que não vão te perguntar na prova, mas só para você saber. Na servidão, nós temos primeiro uma declaração. Então, o Estado faz um ato declaratório informando a necessidade de instituir uma servidão sobre um determinado bem. E depois, e aí nesse cálculo, nessa declaração vai se calcular se haverá dano e qual indenização que deve ser paga pelo dano. E depois de declarado, aí passa-se a execução, né? A fase executória, em que ele vai pagar o dinheiro pelo dano que ele já calculou que vai existir e vai entrar no bem. A questão é, agora eu voltei para o preto, que isso pode cair na prova. A gente sabe que na execução, e é a mesma coisa da desapropriação, se houver acordo, a execução ocorre na via administrativa. Se não houver acordo, a execução ocorre na via judicial. Então, a servidão pode ser feita mediante acordo, ela pode ser feita mediante decisão judicial e também a servidão pode ser instituída por lei. Isso aqui é bem questionável, depois eu vou te dar alguns exemplos. Depois que a gente terminar as intervenções restritivas todas, eu te dou alguns exemplos, mas a princípio, para fins de prova objetiva, você vai dizer que a servidão pode ser instituída ou mediante acordo, ou mediante decisão judicial, ou mediante lei. Então, se o particular concorda com aquele valor que o Estado considerou que seria indenizado pelo dano, né? Vai haver um dano, a indenização será X. Então, se o particular
concorda com esse valor, a execução da servidão se dá mediante acordo. Se o particular não concorda, aí a execução se dá na via judicial. O Estado vai propor uma ação judicial requerendo que se institua a servidão sobre aquele bem. Bacana? Ótimo. Vamos lá. Com isso entendido, pessoal, eu quero ainda passar para as outras três. São 5 hipóteses, né? Limitação, servidão administrativa, requisição administrativa. Essa caiu na prova de primeira fase há um tempinho aí. A requisição, ela tem base constitucional e, normalmente, o que cai na prova é o texto da Constituição. Não é bem difícil, não. É bem simples, né? Na verdade, normalmente, quando se fala de requisição, eles cobram decoreba do texto constitucional. Claro, sempre num caso concreto, não são questões conceituais, já conversei com vocês sobre isso. Eles trazem um caso concreto para você solucionar, mas normalmente resolve o dispositivo da Constituição. O artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, regulamenta que em casos de iminente perigo público, situação de iminente perigo público, o Estado pode requisitar os bens do particular para resolver a situação de perigo, assegurada a indenização ulterior, ou seja, posterior, em caso de dano. Então, situação de iminente perigo público, o Estado, então, requisita os bens do particular para atender e resolver aquela situação de perigo, assegurada a indenização ulterior em caso de dano. Então, se houver dano, a indenização não será prévia, ela será posterior. Tá? Situação de iminente perigo público, o Estado, então, requisita os bens do particular, resolve a situação de perigo, se houver dano, indeniza depois. Perigo, não dá para parar para indenizar ninguém. Primeiro tem que se resolver a necessidade pública, depois vai se verificar a existência de dano e será indenizada a existência de dano. Mas não dá para começar discutindo dano, porque primeiro eu tenho que resolver a situação de perigo. Tá? Então, essa requisição administrativa, ela será garantida em situações de perigo iminente. Então, imagina que houve uma enchente, tem um monte de gente desabrigada, o Estado vai lá, requisita um galpão e coloca os desabrigados. Isso é uma situação de requisição administrativa. Ou então, o ladrão está fugindo, o policial viu que o ladrão estava fugindo, ele requisitou o carro de alguém para perseguir o ladrão, né? Requisição administrativa. A ideia é de que essa requisição pode recair sobre bens imóveis, pode recair sobre bens móveis e até sobre serviços. Então, é possível que a requisição administrativa incida sobre bens móveis, imóveis ou serviços. Eu posso requisitar um hospital, os aparelhos de um hospital e os serviços de um hospital. Problema nenhum. Quando tiver uma guerra, se tiver uma guerra algum dia, Deus quiser, não tenha mais, o Estado pode requisitar o seu serviço como reservista. Você vai à guerra. E se morrer, não tem problema. Indeniza a família depois, né? Em caso de dano. Então, é possível requisitar bens móveis, imóveis e serviços, e em caso de dano, a indenização será ulterior. Então, será garantida uma indenização posterior, caso essa requisição enseje dano em virtude da requisição, né? O proprietário do bem. Bacana? Ótimo. Além disso, nós temos a ocupação temporária de bens. A ocupação temporária, pessoal, ela funciona mais ou menos, né? Eu não gosto muito de falar isso, mas a ideia é mais ou menos essa mesmo. É como se fosse uma requisição administrativa, mas não há uma situação de perigo iminente. Na verdade, a ocupação temporária está presente naquelas situações em que o Estado precisa ocupar o bem de um particular para atender uma utilidade pública sem que haja perigo iminente. Não há uma situação de perigo. Existe uma necessidade do Estado de utilizar aquele bem de forma provisória. O Estado, ele tem necessidade de provisoriamente fazer a utilização daquele bem. O exemplo mais comum, se vier na prova, vai vir esse, porque ele está na lei da desapropriação. Então, se vier na prova, a tendência é que venha esse. A ocupação temporária de terreno vizinho à obra. Quando o Estado vai executar uma obra
ele pode ocupar temporariamente os terrenos vizinhos para dar suporte à obra, para colocar o maquinário, o material. Isso é ocupação temporária de bens. Preste atenção que não há perigo iminente, mas o Estado tem a necessidade de utilizar um bem privado com um prazo determinado. Não é permanente, não. É temporário. É enquanto que eu estou fazendo essa obra que eu vou precisar colocar o maquinário aqui nesse terreno. Você está lá andando numa rodovia, essa rodovia está sendo reformada, na margem, aqueles terrenos vizinhos, terreno marginal, aquilo é ocupação temporária. O Estado coloca ali maquinário, material, isso é ocupação temporária de bens. Existe uma necessidade provisória de utilização do bem do particular. Não há perigo iminente, mas o Estado precisa, para atender ao interesse público, utilizar o bem do particular de forma provisória, com prazo determinado, não é uma situação permanente. Serão indenizados os danos previamente, tá? Então, essa ocupação temporária tem pagamento de indenização. Só é posterior no caso de urgência. Aqui não há perigo iminente. Ó, um exemplo real de ocupação temporária, eleição. No dia das eleições, o Estado ocupa uma escola privada para utilizar como zona eleitoral. Isso é ocupação temporária de bens. Naquele dia das eleições não tem perigo nenhum. Tá? Perigo é depois quem vai ser eleito. Não tem perigo nenhum. Mas o Estado tem uma necessidade provisória de utilizar aquele bem privado para atender uma necessidade pública. Então aquela escola vai ser usada como zona eleitoral. E assim por diante. Tranquilo? Ótimo. Das 5 intervenções restritivas na propriedade, a que a gente finaliza e que eu vou tomar mais cuidado é o tombamento. Inclusive, a matéria interdisciplinar. A banca de vocês tem gostado dessas questões interdisciplinares, né? Misturando um pouquinho matérias. O tombamento é um tema relevante para o direito administrativo e também relevante para o direito ambiental, porque o tombamento é uma forma de intervenção na propriedade que visa a proteção do meio ambiente. Não é o meio ambiente natural, né? É o meio ambiente no que tange aos aspectos históricos, artísticos e culturais. É o patrimônio histórico, artístico e cultural de uma sociedade que vai ser protegido por meio do tombamento. Então, esse tombamento institui restrições a um bem privado para proteger aspectos históricos, artísticos e culturais que estão presentes nesse bem. Então, o bem, ele possui aspectos da história, da arte, da cultura de um povo, e o Estado, para evitar que o proprietário do bem destrua esse patrimônio histórico, artístico e cultural, impõe algumas restrições ao proprietário do bem tombado, né? A ideia é que esse proprietário vai se submeter a algumas restrições para evitar que na utilização regular da sua propriedade, ele destrua o patrimônio histórico, artístico e cultural. Ele destrua aspectos da história, da arte, da cultura daquele povo que não devem ser perdidos, tá? Vamos lá. Antes da gente entender quais são as restrições a serem aplicadas, que é o ponto mais importante, eu quero que vocês anotem algumas regrinhas sobre o tombamento. Primeiro, esse tombamento, ele pode ser de ofício, ou ele pode ser voluntário, tá? Então, o tombamento pode se dar por vontade do particular. Esse particular pode requerer o tombamento sobre o bem dele, o que não é muito comum. E o tombamento pode se dar de ofício. Então, o Estado pode instaurar o processo administrativo sem vontade do particular e determinar o tombamento do bem. Então, esse tombamento pode ser voluntário, esse tombamento pode ser de ofício. Ele pode se dar por vontade do particular, ou ele pode se dar de ofício, né, por iniciativa da própria administração pública. Também, o tombamento pode se dar totalmente ou parcialmente. É possível o tombamento sobre um bem e é possível o tombamento sobre parte de um bem. O tombamento pode ser total ou parcial, né? Por exemplo, aqui no Pelourinho, em Salvador, a gente tem uma determinada área lá, onde fica o Pelourinho mesmo, né? Onde era o Pelourinho antigamente, que os escravos eram presos e tudo mais. Naquela área ali, todas as casas ao redor, o tombamento incide sobre a fachada.
Isso, porque o que está dentro da casa não me interessa. O que me interessa é que as pessoas que estejam naquela praça se sintam naquela época histórica do país. Então, o tombamento incide sobre a fachada. Não tem problema. É possível que o tombamento seja parcial. Ele pode ser total, mas ele pode ser parcial. Também, o tombamento pode recair sobre bens móveis e sobre bens imóveis, porque a gente viu que a servidão, ela incide sobre bens imóveis somente, né? O tombamento não. É possível tombar um casarão, mas é possível tombar um quadro, uma cadeira, basta demonstrar os aspectos históricos, artísticos e culturais presentes naquele bem. Seja ele móvel ou imóvel, é possível o tombamento de bens corpóreos. Não se admite o tombamento de bens incorpóreos, de bens imateriais, tá? A Maria Silva Zanella de Pietro é a única doutrinadora viva no Brasil que defende o tombamento de bens imateriais, de bens incorpóreos. Não é o entendimento majoritário. Os bens incorpóreos são registrados, eles não são tombados. O IFAM, ele registra bens incorpóreos. O que nós temos é o registro ambiental. É uma outra forma de proteção ao meio ambiente, tá? O registro ambiental é uma outra forma de proteção e é o tombamento de bens, é o registro, é a proteção de bens incorpóreos. Então, tombaram a acarajé? Não tombaram. Senão, na primeira mordida que eu desse, era crime ambiental. Não é, né? Porque a ideia é de que a proteção do tombamento não se compatibiliza com a ideia de bens incorpóreos. Então, o tombamento, ele incide sobre bens corpóreos, sobre bens materiais. Sejam eles móveis ou imóveis, os bens corpóreos podem ser tombados. O tombamento também tem caráter perpétuo, ou seja, ele também é instituído por prazo indeterminado. É a mesma ideia, não é eterno, não é para sempre necessariamente, mas se institui o tombamento sem prazo. No momento que o tombamento é feito, ele não é feito por um prazo específico, ele é feito sem prazo, pelo tempo que seja necessário, a princípio, de forma permanente. Cuidado, que no estudo de vocês vão se deparar com a figura do tombamento provisório. O tombamento provisório existe, tá? Mas esse tombamento provisório não é o ato de tombamento. O tombamento provisório nada mais é do que uma medida cautelar. O tombamento provisório é uma cautelar administrativa para evitar que o sujeito destrua o bem durante o processo administrativo de tombamento. Para evitar que isso aconteça, pode-se determinar cautelarmente o tombamento provisório do bem. Então, com isso, eu evito que o sujeito destrua o bem enquanto o processo está em curso. Para evitar que ele destrua o bem enquanto o processo está em curso, é possível se determinar o tombamento provisório sobre esse bem. Depois, concluído o tombamento provisório, né, ao final do processo, esse tombamento provisório será convertido em definitivo. O tombamento definitivo, esse sim, tem caráter perpétuo. Então, o tombamento definitivo é permanente. Esse tem caráter perpétuo, esse tem caráter permanente. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Além disso, o bem pode ser tombado mais de uma vez. O tombamento é registrado, né, no livro do tombo. E se cada ente federativo tem o seu. E se o bem for imóvel, também é registrado na matrícula do imóvel, no cartório de registro do imóvel. O fato é, se o bem for de interesse local, ele vai ser tombado pelo município. Se ele for de interesse regional, ele vai ser tombado pelo Estado. E se ele for de interesse nacional, ele vai ser tombado pela União. E se ele for de interesse da humanidade, ele é tombado pela Unesco. Mas aí é direito internacional. Dentro do direito interno, né, no direito administrativo brasileiro, nós temos 3 hipóteses de tombamento. Então, local, regional e nacional. O bem pode ser tombado pelo município, pelo Estado e pela União. E um tombamento não impede o outro. Um tombamento não interfere no outro. A ideia é de que esse bem, ele pode ser tombado mais de uma vez. Se ele for de interesse local, regional e nacional, ele vai sofrer 3 atos de tombamento. Um tombamento não impede e não atrapalha o outro tombamento. A ideia é de que esses tombamentos, eles são absolutamente independentes entre si. Um não interfere no outro, tá? A princípio, esse ato de tombamento, ele não interfere um no outro. Ele vai ser tombado e ele pode ser tombado mais de uma vez. Bacana? Perfeito. Agora, como eu disse a vocês,
O tombamento, ele gera algumas restrições, por isso que ele é uma intervenção na propriedade, uma intervenção restritiva. Ele gera algumas restrições ao proprietário do bem tombado. Ele cria algumas obrigações de fazer, obrigações de não fazer e obrigações de tolerar, todas elas decorrentes do ato de tombamento. Então, efetivado o ato de tombamento, o proprietário do bem tombado, ele se submete a algumas obrigações de fazer, de não fazer e também algumas obrigações de tolerar. A primeira obrigação de fazer, todo mundo sabe, conservação. O proprietário do bem tombado é responsável pela conservação do bem tombado da forma em que o bem se encontra. Então, esse proprietário será responsável por todas as benfeitorias necessárias à conservação do bem tombado. Ele deve conservar o bem tombado da forma em que o bem se encontra. Então, o bem deve ser conservado daquela forma. E o proprietário do bem tombado é responsável pela conservação do bem tombado dessa forma que o bem se encontra, tá? Se ele não tiver dinheiro para fazer isso, ele justifica. E aí, mediante justificativa, ele pode ter que informar ao poder público a necessidade de conservação. Ele diz, não tenho condição de conservar, não tenho dinheiro, mas tem que conservar. E aí ele fica responsável por informar ao poder público a necessidade de conservação mediante justificativa, tá? Cuidado com as decisões, com as questões mais complicadas, porque o bem tombado deveria respeitar um direito de preferência, mas isso foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, hoje, não existe mais preferência para a venda de bens. Bem tombado pode ser vendido livremente. Então, ele pode ser alienado, ele pode ser empenhado, hipotecado, sem problema nenhum. É possível penhor, hipoteca e também é possível a alienação desse bem tombado sem precisar oferecer ao Estado antes. Não existe mais a preferência em caso de venda, porque isso foi revogado pelo Código de Processo Civil, tá? Além disso, obrigação de não fazer. O proprietário do bem tombado não pode nem destruir e nem alterar, modificar o bem tombado. Esse proprietário, ele não pode destruir o bem tombado e ele não pode alterar o bem, porque isso destruiria os aspectos históricos, artísticos, culturais, né? Então, esse proprietário, ele não pode destruir e ele não pode modificar o bem tombado, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer reforma depende de autorização especial do poder público. Eu não estou falando daquela licença para reformar que todo mundo tem que ter, não. Estou falando de autorização especial. Qualquer reforma sobre o bem tombado depende de uma autorização especial do poder público para evitar que ele destrua o bem, que ele modifique o bem. Também, o bem tombado não sai do país. A outra obrigação de não fazer é não tirar o bem tombado do país. Eu vou me mudar, vou morar no exterior. Você não pode levar o bem tombado com você, tá? Bens tombados não saem do país. Vai numa feira, vai numa exposição, aí tudo bem. Então, ele só pode sair do país por um curto período de tempo, justificadamente e com autorização do poder público. Então, esse bem tombado poderá sair do país por um curto período de tempo, mediante justificativa e autorização do poder público. Vai numa feira internacional, vai numa exposição, aí nesse caso é possível. Além disso, o proprietário tem que tolerar a fiscalização do Estado, né? O Estado, ele tem o direito de fiscalizar o cumprimento de todas as normas referentes ao tombamento e o particular tem que suportar essa fiscalização do poder público. Ok? Eu só lhe falei uma coisa. Lembra de servidão instituída por lei? Esse um minutinho que eu tinha só para lhe dizer isso. O tombamento, ele gera por lei a servidão dos terrenos vizinhos ao bem tombado. Os terrenos vizinhos ao bem tombado não podem impedir nem a visualização e nem o acesso ao bem tombado. Nesse caso, o prédio tombado é o prédio dominante e os prédios vizinhos são os prédios servientes. Essa servidão decorre de lei. A lei diz que todos os prédios que sejam vizinhos a bens tombados não podem ser construídos de forma a impedir a visualização e o acesso ao bem tombado. Então, isso é uma servidão decorrente de lei. É uma servidão que decorre do tombamento. Tombamento de um bem gera a servidão dos vizinhos.
Ok? Moleza. Fechando isso, na próxima aula a gente volta para dar seguimento na matéria. Acho que eu tenho que falar de atos, agentes, improbidade. Até a próxima, hein?